Graça e paz, que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, eu tenho uma palavra aqui muito abençoada para você, uma palavra muito conhecida, que já foi pregada milhares e milhares de vezes, mas com certeza a cada momento Deus ele vai falando diferente aos nossos corações. Glória a Deus. É o Salmo capítulo 40. E é interessante dizer que nesse momento, quando Davi ele compôs essa palavra, Davi estava numa grande aflição. Davi passava por algo muito complicado, por um perigo muito grande, aonde ele estava aflito em sua alma, afligido em seu coração, e ele precisava muito de um socorro de Deus, ele precisava muito do refúgio em Deus, de um milagre, de uma porta extraordinária, algo sobrenatural em sua vida. E aí, naquele momento, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse no versículo 1: Esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Glória a Deus por essa palavra. O que é o esperar confiantemente pelo Senhor? É fato, meu irmão, que quando nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, ele já deixou bem claro que, como ele disse na própria palavra, no mundo tereis aflições, porém, tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então ele já deixou como promessa que mesmo servindo a Deus, mesmo sendo fiel ao Senhor, fazendo aquilo que o agrada, ele não nos isentaria das dificuldades, das lutas no nosso dia a dia. Mas ele disse que nós venceríamos. Então é muito importante que nós entendamos isso, porque o esperar confiantemente pelo Senhor, meu amado irmão, minha irmã, é que nos momentos da dificuldade, nós não podemos baixar as guardas. Nós devemos continuar ali tendo uma vida de consagração a Deus, uma vida ali de oração, uma vida ali de jejum, uma vida ali de entrega, uma vida ali de leitura da palavra de maneira diligente, uma vida de estudo na palavra, uma vida de ações que agradem o coração do Pai, uma vida onde até mesmo em momentos das dificuldades e das lutas, nós nos colocamos numa posição até mesmo para ministrar uma pessoa que está passando por algo difícil, por algo complicado. É tremendo isso. Então, esse esperar confiantemente pelo Senhor é continuar da mesma maneira como se não estivesse passando por um problema, por uma tribulação. E é algo que é somente pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo, tendo uma comunhão com Deus, que é possível atravessar um momento de dificuldade dessa maneira. E quantos, quando chega um momento difícil, joga tudo para o alto, começa a praguejar, começa a entristecer o coração de Deus, começa a dizer que Deus não é com ele, que Deus não faz isso, que Deus não faz aquilo, sendo que se nós formos analisar, meu irmão e minha irmã, tanto eu quanto você, olha para trás e analisa quantos livramentos que Deus ele já não tem dado para você, tem dado para mim, para cada um de nós. São muitos livramentos, são muitas coisas que Deus tem nos guardado. E eu digo para você, meu irmão, que até mesmo em momentos que a gente nem vê, em momentos que você está lá na rua, que você está lá com o seu carro, em momentos que você está na tua empresa lá, e de repente estão armando ciladas contra você, lá no seu ministério, na rua onde você está andando, de repente o diabo está preparando coisas terríveis a seu respeito, e Deus, no plano espiritual, ele já vê aquilo, já dá ordens aos teus anjos, como está escrito no Salmo 91, para que guarde você em todos os seus caminhos. E ali ele vai quebrando aquelas obras das trevas, e você e eu nem vemos isso. Isso acontece muitas vezes. Por exemplo, aquela pessoa que de repente estava com uma data marcada para viajar de avião, e no dia que ela vai viajar de avião acontece alguma coisa que ela perde o voo, e ela então não entra naquele avião, aquele avião prossegue sua viagem e acaba acontecendo um grande desastre, onde todos que estavam naquele avião acabam perecendo, e aquela pessoa foi livre. Ela foi guardada daquela situação, daquela tragédia. Então ali são livramentos que Deus ele vai dando. E eu poderia enumerar para você muitas outras coisas que Deus vai fazendo em nossa vida. Então, Deus ele está todo o tempo conosco. Acontece que nós é que não estamos todo momento com Deus.
Nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito e, na verdade, é tudo de acordo com o plano de Deus, de acordo com o querer de Deus. Então, esse esperar confiantemente pelo Senhor, Ele exige de nós, sabe, muita diligência. Ele exige de nós paciência, confiança na palavra, intimidade com o Espírito Santo, consagração ao Senhor. E quando nós, então, estamos dessa maneira, aí se completa o que Davi disse. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Quando nós agradamos a Deus, o nosso clamor, ele sobe como um aroma suave ao trono de Deus. Ao passo que quando nós fazemos coisas, ou temos um comportamento que desagrada ao Todo-Poderoso, o nosso clamor não é respondido. Então, é muito importante, meu irmão, que nos momentos da dificuldade, da luta, nós venhamos a permanecer da mesma maneira como se não tivéssemos passando por aquela situação. Ou seja, devemos nos alegrar no Senhor, devemos orar, devemos, em alguns momentos, somente entrar em oração para agradecer a Deus, para adorá-lo de todo o coração, em espírito e em verdade, como está escrito lá no livro de João, capítulo 4. Isso é muito importante. Então, meu amado, é muito importante que nós tenhamos essa consciência. E quando nós temos essa consciência, quando nós temos essa postura, quando nós temos esse posicionamento diante de Deus, meu irmão, coisas tremendas começam a acontecer. Porque problema você vai ter. Se você, meu amado irmão, que está vindo agora essa palavra, você, minha irmã, você que está servindo a Deus já há 1 ano, 5 anos, 10 anos, de repente você fala, eu nunca tive luta. Então, não esquenta, porque não é que eu esteja profetizando sobre a sua vida, mas em um momento ou outro você vai passar por uma dificuldade e você vai se lembrar. Você que está vendo esse vídeo, você vai se lembrar dessas coisas que eu estou falando e você precisará estar com o seu coração revestido com as armaduras de Deus para você combater as astutas ciladas do inimigo e permanecer inabalável e seguir em frente e ter a vitória. Até porque aquilo que Deus de repente permitiu acontecer na sua vida ou permitirá, ele vai servir caso você passe, e eu também passe, por esses momentos revestidos com o poder de Deus, e então lá na frente nós estaremos obtendo a vitória. Essas coisas vão servir para consolo de outras pessoas que vão passar pelos mesmos problemas. Então é muito forte o que Deus está dizendo aqui, meu amado e minha irmã querida. E aí no versículo 2, o servo Davi, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele disse aqui, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Então, talvez o poço de perdição, o tremedal de lama para você seja um momento ruim no seu casamento, seja um momento ruim na sua vida financeira, no seu trabalho, aí na sua vida com os seus filhos, filhos aí nas drogas, filhos aí em coisas terríveis, que tem tirado a paz do seu coração, tem entristecido o seu coração. Talvez o seu poço de perdição, talvez aí o seu tremedal de lama seja algo a nível familiar, a perda aí de um ente querido, seja algo que realmente tem mexido com a sua estrutura. Mas Deus está falando para você, porque agora não é Davi. O Davi, ele já foi para a glória, está com Cristo, Ele está com Jesus lá na glória. Ele está com Cristo Jesus. Então, aqui Deus ele já não está falando mais para o Davi. Deus está falando para você. Você é o Davi agora aqui. Então você aí, Marcelo, você aí, João, você aí, Pedro, você aí, Camila, você, Natália, você, Débora, você, Ana, você, Maria, você, Cláudio, você, João, Antônia, você aí, seu Toninho, É para você essa palavra. Então troca o nome Davi e coloca o seu nome. Então ele vai tirar você, está passando por essa situação. Se você permanecer, se você confiar em Deus, se você não sair do propósito de Deus, Ele está prometendo para você através dessa palavra que Ele vai tirar você de um laço, de um poço de perdição e de um tremedal de lama em nome do Senhor Jesus. Pode confiar, meu amado. Pode glorificar. Pode dar brado de alegria, porque é o que vai acontecer, porque a palavra de Deus ela não cai no chão. A palavra de Deus ela não mente. Então você precisa estar nessa fé. E quando nós estamos nessa fé,
o diabo não tem acesso à nossa mente, ele não tem acesso, né, à nossa fé. Então você precisa estar, é dessa maneira, e é dessa maneira que eu e você estaremos agradando o coração do Pai, em nome do Senhor Jesus. Então ele diz: tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, e colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Né? E aí no versículo 3 ele diz: e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Então, em tudo isso, Deus ele vai glorificar o nome dele na sua vida, ele vai restaurar aquilo que foi perdido, ele vai consertar aquilo que estava quebrado, despedaçado, e aí então fará com que isso seja um grande testemunho, e aquelas pessoas que estarão ao seu redor, que pode ser o seu pai, a sua mãe, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, o seu tio, sua tia, os vizinhos, o povo lá na igreja, o povo lá no trabalho, eles vão se reunir ao seu redor, eles verão essas coisas, as maravilhas do Senhor, a restauração impactante de Deus na sua vida, eles passarão a temer o Senhor e confiarão no Deus Todo-Poderoso, por causa da sua vida, por causa do seu testemunho, por causa do seu posicionamento diante de Deus, firme e convicto da vitória, ainda que os seus olhos ou os meus olhos estejam vendo o contrário. É uma palavra extraordinária, meu amado. Então receba ela no seu coração. Receba ela no seu coração. Essa palavra é para você, essa palavra é para que você tome posse dela. Você entenda que você é especial para Deus. Deus ele criou você com propósitos. Então você precisa se alinhar com os propósitos de Deus e perguntar a Deus: para que o Senhor me criou? Para isso que você deve então, sabe, se posicionar. E aí, para finalizar então essa mensagem, ele diz: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Então, a sua confiança, meu amado, minha irmã, não deve estar em nada desse mundo. Sua confiança não pode estar no dinheiro, a sua confiança não pode estar nos médicos, a sua confiança não pode estar lá no gerente do banco, a sua confiança não pode estar naquelas promessas de homens, porque isso nada tem de garantia na sua vida. Mas a confiança, tanto minha quanto sua, deve estar inteiramente na palavra de Deus, no agir de Deus, nas promessas do Senhor. Porque uma vez que eu e você estamos dessa maneira, então Ele nos chama, o Senhor está nos chamando de bem-aventurado. Né? Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes e nem para os afeiçoados à mentira. E bem-aventurado significa um homem de sucesso, um homem bem-sucedido, de sucesso, que tudo que faz dá certo, que tudo que faz prospera. Claro que tudo tem um tempo. Existem respostas que é para curto prazo, outras para médio prazo e outras para longo prazo. Mas a verdade é que quando nós estamos em Deus, lá na frente alcançaremos a vitória. Haverão lutas, dificuldades, mas Deus será conosco em nome do Senhor Jesus. Amém, meu amado? Então receba essa palavra no seu coração, que Deus abençoe grandemente. Você não caiu nesse vídeo por um acaso, Deus está falando com você. E Deus tem coisas tremendas para realizar na sua vida em nome de Jesus. Mas entregue sua vida para Deus, confie somente em Deus, sirva a Deus, larga o pecado, abandona tudo aquilo que não provém de Deus e se entrega, meu irmão e minha irmã, completamente a Ele. Meu querido irmão, não tenha medo. A Bíblia diz que Deus é bom o tempo todo. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Esse é o nosso Deus. Então fica tranquilo, porque ainda que você não entenda nada, Ele vai colocar tudo no lugar e vai te dar um grande entendimento, discernimento de tudo isso, e tudo para a glória e honra do nome dEle. Lembre-se que a palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, em nome de Jesus. Receba essa palavra no seu coração
Eu sou Marcelo Oliveira, esse é o canal Guarda Instrução e Vive. Já peço para você, vai deixando aí o seu like, vai curtindo, compartilhando, toda aquela coisa, tá certo? E assim você vai contribuindo aí com o crescimento e fortalecimento desse canal para que outras pessoas também sejam grandemente abençoadas em nome de Jesus. Tá bom? Meu irmão, minha irmã, um beijo no seu coração, Deus abençoe e até o próximo vídeo em nome do Senhor Jesus. Tchau, tchau.